Olá, e aí, primeirão, tudo bem? Como que vocês estão aí de quarentena? Dá um feedback para nós lá, dá um retorno no e-mail, beleza? Pessoal, tô gravando aqui uma videoaula para a gente não ficar com o nosso conteúdo parado. Primeira videoaula que eu gravo, né? Eu sou novato ainda nessa parte, mas a gente vai treinando, tá bom? Pessoal, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, de artes, vamos fazer os dois módulos de artes da Grécia, tá bom? Esse slide aqui normalmente seria aquele que eu uso em sala de aula, tá bom? Nesse primeiro slide aqui, pessoal, ele tem aqui uma linha do tempo da civilização grega. Essa civilização grega, ela surge aí aproximadamente a 1600 anos antes de Cristo, né? E o país, a Grécia, eles vivem até hoje, né? Então, uma civilização assim, uma das primeiras que surgiu na antiguidade, né? E ela ainda existe até hoje, né? A cultura, o idioma e parte da arquitetura e da arte grega também existe até hoje. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo que vocês podem observar, que é o período aí de 1600 a 1200 a.C., que é chamado período micênico, né? Onde surgiu a civilização minoica e posteriormente a civilização micênica, na época que eram construídos palácios, né? Depois que vieram aqueles templos que a gente conhece da Grécia. No segundo momento, a civilização homérica, período de Homero, onde nesse território que é hoje a Grécia, que era a civilização grega, haviam pequenos povoados ali espalhados por algumas ilhas e no continente também, até chegar na Grécia clássica, né? Tem a civilização arcaica, que fica aí entre a Homérica, que é mais ou menos 1000 a.C., e a civilização clássica, que é 323 a.C. Então essa civilização arcaica, ela é como se fosse uma transição entre a homérica e a clássica, tá? Essa Grécia helenística, ela vai se encerrar justamente ali no ano já século IV antes de Cristo, né? E se a gente lembrar um pouquinho das aulas de filosofia, é justamente nesse período clássico que a gente tem o surgimento da filosofia, né? Aquele período de Sócrates, Platão, Aristóteles, é justamente esse período aí que é chamado de período clássico, como vocês podem observar no slide. Esse slide aqui eu vou estar encaminhando para vocês também em vídeo e vou estar encaminhando ele também no e-mail, o slide para vocês estudarem depois, tá? Nesse período da arte cretense, existiam algumas cidades como Troia, Micenas, Tirinto, né, um período mais ou menos de 1700 a 1500 a.C. Quando surgem essas cidades, né, que elas estão diretamente ligadas à história da Grécia, se vocês observarem nos filmes, nos contos, na mitologia grega, sempre vão estar falando de Troia, Micenas e Tirinto, né? A arte mais desenvolvida nesse período era a arquitetura e a pintura, né? E a pintura, ela era muito influenciada pela civilização egípcia, né? Eles tinham muito contato com os egípcios, contato comercial, cultural, viajavam até o Egito, os egípcios viajavam até eles, então esse contato fez com que o Egito influenciasse na pintura grega, né, cretense. Esse Heinrich Schliemann, ele é um arqueólogo, ele foi no século XIX, agora há 150 anos atrás mais ou menos, ele foi um arqueólogo que descobriu a ilha de Creta, descobriu uma cidade escondida lá, né? Eu coloquei aqui o mapa para vocês darem uma olhada. Aqui é o mar Mediterrâneo, né? Como vocês podem ver, abaixo do mar Mediterrâneo a gente tem o continente africano. Aqui na ponta, se vocês olharem na ponta de baixo desse mapa, é ali onde fica o Egito. Dá para ver um pedaço do Rio Nilo. Ali à direita, onde está escrito Mar Negro, você tem ali a Península Arábica, onde ficam os árabes. Ali do lado esquerdo do mapa, onde parece uma bota, é a Península Itálica, né? E a Grécia está bem aqui no meio, e a ilha de Creta é essa que está aqui, ó, tá? Essa localização, aqui onde está a seta, era chamada da região de Egeia, tá?
Pessoal, como nós falamos aqui, na arte cretense, a pintura ela foi muito influenciada pelos egípcios. Então, se vocês observarem dessas duas pinturas aqui, dá para perceber que o corpo ele está de frente, mas o rosto ele fica de lado, né? Como nas civilizações egípcias. E na tela ao lado, é uma tela de caça, vocês vão observar que nessa figura aqui à esquerda, nesse quadro, tem 3 mulheres. E se vocês forem observar, elas são bem brancas. E na tela ao lado, você tem 3 mulheres, e 2 mulheres, aliás, uma na frente e uma atrás do animal, e no meio tem um homem em vermelho. Por quê? Uma técnica que eles utilizavam naquela época é que para caracterizar o desenho de uma mulher teria que ser pintado de branco, e para caracterizar um homem teria que ser pintado de vermelho. Então, se vocês forem observar nessa pintura, eles seguem bem essa técnica, tá? E a utilização do afresco. Lembra? Nós já falamos em sala de aula do afresco? Afrescos são aquelas pinturas que são realizadas quando a massa, a parede, né, do palácio, do castelo, ela ainda está molhada, né? Acabou de fazer o reboco da parede, o reboco ainda está molhado, aí vem o artista e faz a pintura. Aí a tinta ela seca junto com o reboco. Então por isso que se chama afresco. Aí ela dá uma fixação maior e aí essa tinta ela dura bem mais tempo, tá? Como nós falamos lá anteriormente, nessa arte cretense, que é esse período mais antigo da Grécia, as formas artísticas que mais se desenvolveram foi a pintura, como nós vimos ali no slide anterior, e a arquitetura. Na arquitetura, o que se tem de maior destaque na arte cretense, na civilização cretense, é o Palácio de Knossos, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Então esse Palácio de Knossos, ele é muito grande, ele lembra aquelas construções da Babilônia, lembra que nós vimos na aula passada? Que tinham aqueles jardins suspensos, que eram arquiteturas bastante altas, grandes, poderosas, né? Porque nessa época o poder de uma civilização era medido pela arquitetura. Então por isso eles construíam grandes prédios e palácios. E esse Palácio de Knossos é um exemplo. Na imagem anterior nós vimos o que seria uma reconstrução feita por computador do que era o Palácio Knossos. E nessa imagem aqui é uma foto atual das ruínas do Palácio de Knossos. Então, se vocês forem observar uma construção de aproximadamente 1.700 anos de Cristo, nós estamos falando aqui de mais de 3.500 anos. E você vê que em algumas partes das ruínas ainda tem a pintura que foi feita naquela época, né? Então, a gente observa que realmente o afresco ele dura bastante tempo, né? Tem uma durabilidade muito grande. E essa imagem aqui é o interior, né? Uma reconstrução feita por computador, né? Como pode observar na imagem, mas com base nas ruínas, né? Do que os arqueólogos encontraram nas ruínas, eles reconstruíram o interior desse Palácio de Knossos, né? A decoração interna, em computador. Então a gente pode observar as colunas dentro do palácio, o teto dele todo ornamentado, né? E nas paredes a pintura, né, que segue aquela influência egípcia, né, que a gente viu lá no início da pintura anterior. Certinho? Vamos lá. Então, a principal, agora já entrando no período clássico, tá, pessoal? Já entrando aqui nesse período que vai aí do século V ao século II, III a.C., época em que viveu Sócrates, Platão, Aristóteles, né? A principal característica da arte grega do período clássico, ou chamado do período helênico, é o fato dela ser antropocêntrica, né? O que quer dizer antropocêntrico? Antropocêntrico porque nos outros períodos da civilização grega, nos períodos mais antigos, como nós vimos aí no período cretense, e nas outras civilizações, como nós já falamos, na civilização hindu, árabe, chinesa, egípcia, nas civilizações mais antigas, toda a vida urbana, toda a vida da civilização, ela era voltada à questão dos deuses. Ela tinha sempre uma conotação mítica, religiosa.
Na civilização grega, não. Eles vão fazer o contrário. Eles vão ter uma arte antropocêntrica, ou seja, eles vão colocar o ser humano, vão colocar as pessoas no centro de tudo e não uma divindade, né? Eles tinham um grande orgulho do povo deles e da cidade deles, né? Por conta da filosofia, do conhecimento, por conta da polis, da invenção da democracia, né? Lembra que nós comparamos a democracia anterior com a nossa, né? Não tem nada a ver com a nossa democracia atual, tá? E o que eles tinham bastante orgulho também era a expressão da vida política, né? Lembra que nós falamos da polis, né? Que político era o cidadão da polis e tudo mais? Então, eles se orgulhavam muito disso, né? Então, eles eram uma arte antropocêntrica, tudo estava voltado às pessoas, aos seres humanos, tá? E nesse período clássico, nós temos três modalidades de artes que se desenvolvem mais: a arquitetura, a pintura e a escultura. Vamos lá. Vamos começar pela arquitetura, tá? A arquitetura, ela era de um formato mais simples, ela não tinha aquela preocupação de ostentar grandes palácios, como tinha lá no período cretense, ela é bem mais simples. Os palácios, a arquitetura que existia, aliás, né, não eram palácios, eram templos, né? Os templos que existiam no período helenístico, eles não eram feitos para multidões. Por quê? Porque eles entendiam que na parte interna do palácio ficavam apenas os deuses. As pessoas ficavam do lado externo, tá? Você, mas eles não eram antropocêntricos? Sim, eles valorizavam muito o ser humano, mas eles nunca abriram mão de seus deuses, tá? Não é porque eles eram antropocêntricos que eliminaram e acabaram os deuses, não. Só que os deuses não tinham mais tanta importância quanto tinha a vida política, a vida das pessoas, a cultura e tudo mais, a filosofia, a poesia, o teatro, como nós vamos ver mais adiante, tá? Então, nesses templos, eles serviam para colocar a estátua do deus protetor da cidade, cada cidade tinha um deus protetor, né? E eles eram construídos sobre estereobatos. Professor, o que é estereobatos? Vamos lá. Pessoal, você está vendo esse templo aqui? Aqui é a frente dele, né? Então vamos olhar aqui a parte de cima do templo. A gente tem aqui o telhado, né? A decoração, ao invés de deuses, nós temos pessoas, né? O retrato de uma vida em sociedade, de uma vida do retrato de uma democracia, de uma sociedade, né? Nós temos aqui os pilares, que é uma característica muito marcante nos gregos, nós vamos ver mais adiante. E estereobato, pessoal, é um quadrado onde é colocado templo em cima, tá? Era feito primeiro uma base quadrada, em cima dessa base quadrada era construído o templo em cima. E esse quadrado que era a base do templo, a base da arquitetura, era chamado de estereobato, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue observar também, isso aqui é uma ruína do templo de Partenon, fica lá em Atenas, na Grécia, né? E aqui a gente pode ver a característica bastante comum da arquitetura helenística do período clássico, que são as colunas, né? A parte de cima, no caso do telhado aqui já não tem mais, só que a estrutura de sustentação do telhado está aqui na frente ainda e o estereobato embaixo, tá? Pessoal, essa imagem aqui é uma réplica do Partenon, que é aquela ruína que nós vimos na imagem anterior. Só que essa réplica aqui ela foi construída nos Estados Unidos, lá em Nashville. Então, eles pegaram os arquitetos dos Estados Unidos, eles queriam homenagear, né, a cultura grega, a filosofia, a democracia grega e tudo mais. Eles foram até a Grécia, pegaram exatamente a mesma medida, os mesmos modelos de coluna, de teto, de ornamentação e recriaram ela nesse templo, como vocês podem ver na sua imagem. Então, o que leva a gente a acreditar que esse templo, como a gente está vendo aqui, ele era exatamente desse jeito quando foi construído na Grécia, lá no século 4, 5 a.C. Beleza? Essa aqui é uma imagem da Acrópole. Pessoal, essa Acrópole,
ela é um conjunto arquitetônico onde tem diversos templos, prédios públicos, que data do período helenístico, século IV, V a.C. Então, toda essa conjunto de obras, todo esse conjunto de arquitetura, que ele fica no topo de uma montanha, é chamada de Acrópole, tá? Aí o Partenon a gente pode ver lá em cima, do lado direito, dá para ver as colunas dele, é o Partenon que a gente vê algumas imagens atrás. Aí nas laterais a gente tem outros palácios, outros templos daquele período, né? E essas ruínas, elas estão aí, elas não podem ser mexidas, por isso que elas estão nessa condição, porque ela é tombada como um patrimônio histórico da humanidade. Então, por esse motivo, elas não podem ser restauradas, nem mexidas, nem nada, tá? A gente tem aqui a imagem do Erechthon, que é um templo também que está na Acrópole, né? E aqui a gente tem a imagem de deusas, que são as guardiãs da cidade de Atenas, né? Então, como cada cidade tinha o seu deus guardião, esse templo aqui de Erechthon, a gente pode perceber as deusas que cuidavam da cidade de Atenas, tá? Essa aqui é uma outra imagem desse mesmo templo, que ele é da Acrópole, né, que nós vimos na imagem anterior, o Erechthon, só que ele é visto aqui por um outro lado, por um outro ângulo, né? É uma mesma foto do mesmo templo, tirada de outro lugar, tá? Pessoal, do século V aproximadamente ao século III, como vocês viram aí, os gregos utilizavam muito as colunas nos templos deles, né? Então, essas colunas, elas eram marcadas, em cada região tinha o seu modelo de coluna. Então, a gente tem da esquerda para a direita a primeira, que é a coluna jônica, depois que ficava na região de Jônia, né? Depois a segunda é a dórica e depois a coríntio. Então, ou seja, na região jônica usava esse tipo de coluna, na dórica usava a do meio e na do coríntio, né, região do coríntio, usava esse outro modelo de coluna aqui, tá? Deixa eu ver se dá para dar uma ampliada aqui, ó, tá? Aí eles usavam, se a gente for observar, algumas colunas são mais largas, outras mais finas, e cada uma tem uma ornamentação e sustenta um tipo de teto diferente, tá? Isso era só para caracterizar uma região da outra, tá bom? Para marcar, aqui na região do Coríntio a gente usa essa, na região jônica essa, tá? Era um estilo, tá? A escultura, como a gente viu já em várias imagens aí, ela era parte também da cultura grega, helenística, né? Ela tinha características próprias, né? Ou retratavam pessoas da época, filósofos, pensadores, poetas, governadores, cidadãos que eles consideravam ilustres, né? E essas colunas, essas esculturas, elas eram feitas de matéria-prima, de mármore e pedra. As formas geométricas representavam homens e animais, né? Em alguns casos, a gente vai ver mais adiante, representava algumas corridas ou alguns animais comuns da região dele. E esse período clássico, ele tem, como que eu vou dizer assim, pela primeira vez durante todas as civilizações, eles vão ter uma busca pelas formas anatômicas. O que é isso? Por exemplo, quando você olha uma escultura hindu, você vê lá a representação de uma pessoa, de um animal. No entanto, a forma com que eles fazem a escultura, ela não busca a perfeição da anatomia. Os egípcios a mesma coisa, os árabes nem sequer a imagem poderiam representar, né? Já os gregos não. Os escultores, eles estudavam anatomia. Então, eles tinham uma preocupação simétrica com o tamanho do antebraço, do cotovelo, dos músculos, da pele, do tamanho da boca, do nariz, da simetria entre olho, nariz e boca, né? O tamanho da cabeça, do pescoço. Então, eles buscavam fazer imagens, aí como a gente pode olhar nessas duas aqui,
eles buscavam, olha, dá para ver as costelas, os músculos, né, a perna, o dedo, a unha, eles buscavam assim uma perfeição absoluta. Nessa imagem da direita, a gente consegue observar as roupas, né, parece que realmente é um tecido e indica também movimento. Parece que ela está andando e parece que o vento está exercendo uma influência sobre um tecido que ela está vestindo, só que é tudo mármore, né? Então, por isso que no período do Renascimento, lá na Itália, no século XV, eles justamente chamam Renascimento, porque eles vão renascer essas ideias que estão aqui, né? Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, todos aqueles artistas, eles vão se inspirar nesse período helenístico, né, no período clássico grego, para desenvolver a arte renascentista. Tá? As pinturas, elas eram utilizadas principalmente na cerâmica e elas buscavam representação de figuras geométricas. Os temas das pinturas normalmente eram deuses, semideuses, e retratavam também os jogos atléticos, né? Aí também colocava os amores olímpicos, os funerais, os carros de corrida, né? E as cores que eles mais utilizavam era o azul, o amarelo, o branco e o vermelho, como a gente pode ver aqui nessa cerâmica, né? Aqui é um jogo olímpico, né? Já não tem a mesma busca pela perfeição que tinha na escultura, a gente já não encontra na pintura, né? Se a gente for ver, lembra a influência dos egípcios, né? Parece que eles estão com o corpo de lado, né? O rosto ele está de lado, não tem mais aquela noção de profundidade, de frontalidade, né? O tamanho, a grossura do braço, da mão, são todos assim assimétricos, eles não buscavam nenhuma simetria. Nessa outra imagem aqui também eram jogos de tabuleiro, né? A gente também percebe essa mesma técnica parecida com os egípcios. Aqui nessa imagem também, se a gente for olhar, é uma imagem de um barco, parece que tem um semideus, porque ele é metade pássaro, metade homem, né? Ali em cima tem mais duas, uma de cada lado, tem os remadores embaixo e tem um homem amarrado aqui no mastro do navio. Então, se a gente for observar as técnicas de pintura, elas estão muito mais para os egípcios do que para a simetria helenística da escultura, né? Aqui são outras cerâmicas também, retratando os Jogos Olímpicos. E aqui, para a gente finalizar, uma outra pintura grega também. Tá? Essa aqui, como nós dissemos lá no início, ó, se você for observar, a gente tem uma mulher, porque ela é branca, depois tem outra mulher com a pele bem branca, depois nós temos 3 homens no meio, né? São 3 meninos, 3 crianças, parece que é uma criança e 2 adolescentes. Olha a diferença de cor de pele entre eles. E olhe só como é desenhado o rosto e o corpo deles. Lembra muito as técnicas egípcias, né? Se olhar rapidamente até parece que é uma pintura egípcia. Tá? Pessoal, aqui a gente já está entrando no outro módulo. Tá? Aqui a gente encerrou o módulo primeiro da arte grega e a gente entra agora no segundo módulo, que é filosofia, teatro e poesia na Grécia. Tá? Pessoal, 3 elementos, na verdade, né, faziam muito parte do cotidiano dos gregos. Era a filosofia, o teatro e a poesia. E o teatro e a poesia caminhavam junto, porque os poetas que escreviam as peças, né? Então, o teatro ele é uma criação dos gregos, ele era realizado ao ar livre, né? E eles eram feitos com máscaras. Por que eles utilizavam máscaras nos teatros? Lembra que nós falamos que os gregos eles eram extremamente machistas? Nos textos de filosofia fala assim, o homem, porque quando surgiu o homem, a inteligência do homem, tudo eles falam homem. Por quê? Porque eles eram uma sociedade assim extremamente machista. A mulher não tinha participação quase nenhuma na vida social dos gregos, né? Então, no teatro não era diferente. Então, no teatro, para eles poderem representar papéis de mulheres, tinham que ser feito por homens, porque as mulheres não podiam fazer teatro. Então, os homens tinham que colocar a máscara de mulheres, né?
Então aqui reforça mais uma vez como era grande o machismo nesse período clássico dos gregos, né? Como a gente já disse nas aulas de filosofia, né? E o teatro ele tinha várias modalidades. Tinha os poetas trágicos, né? Tinha os cômicos e tinha os épicos. Então a gente tinha Ésquilo, uma peça famosa dele é Os Persas, tinha Sófocles, que ele tem a peça, a mais conhecida dele é o Édipo, né? E Antigona. Eurípides escreveu Alceste e Medeia, e Aristófanes era o cômico, né? Ele escrevia de forma irônica, tratava a sociedade assim, fazia críticas à sociedade grega de forma irônica. E ele, uma das peças mais famosas dele é a Paz, é justamente quando ele vai fazer a crítica às guerras, tá? Pessoal, esse aqui é um modelo de como era o teatro grego daquela época, né? As pessoas ficavam aqui ao redor e a peça era ensaiada naquele círculo lá embaixo, né? Isso aqui favorecia. Ele tinha essa curvatura e esse modelo justamente porque, como naquela época não tinha aparelho de som, caixa de som, né? Sistema de som, então favorecia a acústica, né? Então, quando os atores encenavam lá embaixo, esse modelo de teatro aqui fazia com que os ouvintes conseguiam ter uma boa acústica do que estava sendo dito lá embaixo, tá? Então, na poesia, nós temos aí Píndaro, que ele é um grande representante dos jogos gregos, né? Escrevia sobre o que acontecia nos jogos e tal, né? Heródoto retratava as guerras. Heródoto, ele era um historiador da época, e aquela guerra do Peloponeso, que é uma das que assim, mais conhecida na história da Grécia, e aquela guerra de Troia também foi escrita por Heródoto. E Tucídides, que escreveu sobre a guerra, eu confundi aqui, Heródoto escreveu sobre a guerra de Troia e Tucídides escreveu sobre a guerra do Peloponeso, tá? Então, outro aspecto que a gente tinha falado aqui é sobre a filosofia grega, né? Dentre os filósofos, a gente tem aí Tales de Mileto. Ele é pré-socrático, porque Tales de Mileto ele foi da primeira geração de filósofos, lá da Jônia. Lembra que nós dissemos que lá na Jônia, na Magna Grécia, tiveram os primeiros filósofos chamados de pré-socrático, porque eles vieram antes de Sócrates, né? Sócrates foi o que assim deu o impulso para que a filosofia ganhasse o mundo. Mas dentro da Grécia, quem de fato começou com a filosofia foi Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximene, onde eles começaram a pensar pela primeira vez, tentar entender a natureza, entender as coisas ao seu redor, sem ser pelo viés da mitologia, né? Eles queriam entender de forma racional. Aí eles criaram aquela teoria dos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, como fonte de tudo que existe na vida. Depois criaram a teoria do átomo e tal, né? E eles tiveram grande importância no desenvolvimento da filosofia grega. Pitágoras, que é um italiano, né? Mas ele falou assim, mas ele é italiano, o que ele tem a ver com filosofia grega? É porque ele exerceu uma forte influência sobre a filosofia grega, né? Ele era um matemático, criador do Teorema de Pitágoras, e ele deu muitas contribuições para a matemática que foi utilizado lá na Grécia Antiga. Tinha os sofistas, lembra de Protágoras, que nós vimos, é só vocês pegar a aula de filosofia que a gente está estudando, a gente está falando do Protágoras, né? Sócrates, que foi um dos maiores filósofos gregos, e Platão e Aristóteles, que eram seguidores de Sócrates, né? Nesse período helenístico, nós tivemos Alexandre o Grande, foi o grande conquistador, né? Que governou a Grécia, conquistou a Grécia, governou a Grécia, e desenvolveu a arquitetura, pintura e escultura, no entanto, com desprezo ao equilíbrio, não tinha mais aquela preocupação simétrica e tudo mais, né? Alexandre queria deixar um legado, ele começou a construir palácios suntuosos novamente, os gregos já não utilizavam mais isso, como a gente viu lá atrás, né? Ele começou de novo. Eles tinham uma preocupação com construir casas muito confortáveis, claro que essas casas, para uma pequena minoria, a maioria das pessoas não tinham condição de morar numa casa confortável, isso era para a aristocracia grega, né?
edifícios burocráticos para simbolizar a riqueza que Alexandre o Grande queria passar, né, como um grande conquistador. Então, edifícios da administração pública, todos eram grandes, suntuosos, né? E começaram a construir as cidades de forma planejada, construir aqueduto, local de banho, local de água, local do comércio, né? Planejar cidades para que ela tivesse uma organização melhor. Um dos grandes legados deixados nesse período foi o farol de Alexandria, que foi construído entre os anos de 280 a 247 a.C. Como a gente pode dar uma olhada na imagem aí, o farol está em pé até hoje. Foi construído no período de Alexandre o Grande. Tá? Retornando aqui à escultura helenística, né, como a gente viu lá, ela indica movimentos, expressões quase teatrais, né? Lembra que a gente viu movimentos e tal? Elas eram extravagantes e muito sentimentais, porque elas também, essas esculturas, elas eram influenciadas pela poesia e pelo teatro. Tá? Nessa imagem aqui, olha a barriga deste homem aqui, olha o joelho dele, os pés, olha os músculos, o peito, o cabelo. Eles buscavam assim, uma perfeição muito grande. Né? Além da perfeição, tinha uma expressão muito forte, muito marcante. Tá? Essa aqui também é uma escultura do período helenístico. A gente pode indicar movimento, né? Parece que ele vai decapitar, vai fazer alguma coisa assim. Essa nudez que aparece aqui é a genitália do homem, aparece ele nu, né? Essa nudez é justamente para marcar o antropocentrismo, o valor que eles davam aos jogos, ao corpo, né, ao homem como centro de tudo. Então, essas esculturas buscavam mostrar isso. Por isso que vocês vão encontrar homens nus e não vão encontrar mulheres nus. Né? Essa imagem a gente viu lá atrás, né, da pintura helenística, que retrata, tem muita influência dos egípcios. Né? Vamos ver o que mais que tem aqui. É isso aí, pessoal. Então, esse aqui é o conteúdo das nossas duas aulas, tá? Da Grécia. Vejam a videoaula. Qualquer dúvida, me procurem no e-mail. Façam as atividades dos dois módulos da Grécia, tá? E aí, em breve, eu vou estar enviando também algumas atividades para a gente contabilizar nossa pontuação. Tá bom, pessoal? Saudade de todos aí. Um abraço.